Vamos falar da grande novela que está no Corinthians, né? Vamos lá. Nossa. Lele, mano, depois de 4 horas de debates, né, acalorados, confusões, gritaria, briga, conselheiro sendo ameaçado, né, conselheiro que apanhou na saída, aquela confusão toda, vamos lá, vamos esclarecer como é que foi aí a reunião do conselho, né, pra ver se aprovava o impeachment do presidente Augusto Melo. O que aconteceu? Primeiro, foi uma votação que foi aprovada a admissibilidade do processo do impeachment. O que é isso, gente? É pra ver se aceitava um processo de impeachment. Então teve essa primeira votação. Resumindo, votaram pra ver se ia ter votação. Votaram pra ver se ia ter votação. Basicamente é isso. E aí, por 12 votos, venceu isso, né? Só que aí é pra segunda parte. Foi 126 a 114, viu, exatamente. 126 a favor aí da votação pelo impeachment e 114 contra. E aí, só que é o seguinte, na segunda parte, seria a votação mesmo pelo afastamento do Augusto Melo. Como já era quase meia-noite, né? Tinha muito conselheiro idoso, né? Que tava cansado, velhinho, né? E tal. Aí o Augusto, mais o presidente do conselho, né? O Romeu Tuma, chegaram num acordo e marcaram essa reunião para outro dia, não para pro outro dia. Para outro dia que ainda não foi confirmada a data e que possivelmente será na arena, né, mano? Porque devido à confusão no Parque São Jorge, na saída dos conselheiros, muitos estavam sendo acuados, ou uns com medo, teve até um que apanhou, né, mano? Eu não lembro o nome do conselheiro. Marcelo Mariano e o Sérgio Jeque Blanchard. Isso aí. Geniquiano, E desses aí apanharam mesmo, né? E então, depois de tudo isso, aí depois que vai ter agora realmente a votação pra saber se Augusto Melo vai ser afastado ou não, né? Então, ô Lelê, com relação à votação ontem, pra mim é uma vergonha que aconteceu. Sabe, não mudou absolutamente nada de tempos atrás, quando tentaram fazer essa votação. Ontem até ela foi concluída a favor aí de acontecer a nova votação pelo impeachment. Mas, cara, de verdade, Lelê, pra mim não muda absolutamente nada na questão jurídica do caso. Eu até me surpreendi com um número, até uma margem pequena, pelo fato de terem vencido aí para colocar mesmo aí em votação mesmo o impeachment do Augusto. Eu acharia de verdade ali, Motinha, que essa votação teria aí pelo menos aí uns 80 votos de diferença. Ficou em 12. Isso quer dizer, Lelê, que o Augusto ele tem esperança sim, mesmo que aconteça essa votação, em ele permanecer no cargo. Porque, cara, tem muita gente aí que hoje tá contra a oposição do clube justamente pelos argumentos que eles têm apresentado. E ontem até o próprio Augusto acabou chamando o Tuma, que é o presidente do Conselho Deliberativo, de ditador. Depois o Tuma falou que lamenta muito aí pela postura dele. Mas quem estava acompanhando internamente, aí até um abraço aí pro blog do Macedo, que estava transmitindo ao vivo ali também com imagens, situações que estavam acontecendo lá dentro do ginásio ali onde estavam votando, estavam falando que não estavam deixando a defesa do Augusto se pronunciar. Então eu não sei qual que é seu ponto de vista com relação a isso, Lelê, mas eu continuo na mesma estaca, velho. Eu acho que, pra mim, o que tá acontecendo é tentativa de golpe. Ai, mano, primeiro que foi um circo, né? Um circo armado no Parque São Jorge. E realmente é vergonhoso para nós corintianos, né? Para uma torcida que tem mais de 30 milhões aí espalhados pelo Brasil, pelo mundo, ver que o Corinthians está na mão de pessoas que não têm mínimo de, às vezes, educação, civilização, né? Para se portar como deveriam numa reunião de estatuto ali, né, de clube, enfim. Eu acho que assim, mano, eu sou contra esse impeachment nesse momento, no momento, né, a gente já falou aqui sobre os motivos e tal. Só que, por que eu sou contra? Porque eu sou super a favor do Augusto? Porque eu acho que o Augusto é o salvador da pátria? Não. Que isso fique bem claro, porque eu acho que assim, as coisas estão tomando um rumo muito parecido com o rumo da política do Brasil, né? Na política do Corinthians. Porque automaticamente, você tem que escolher um lado e isso fica perigoso porque você acaba criando uma bolha e você fica achando que tudo do seu lado é bom e tudo do outro lado é ruim. E isso é perigoso. Então, assim, muitas coisas, muitas notícias, muita coisa que o povo repercute, muita coisa que sai, muita opinião que o povo fala, porque querem tirar o Augusto, porque o Augusto tá dando jeito no clube.
Gente, também não é bem assim, né? O Augusto também tem seus erros, o Augusto não é nenhum salvador da pátria. Nós, enquanto torcedores, temos a obrigação de cobrar, de fiscalizar o Augusto também. Não de ficar, só porque é golpe, porque estão querendo tirar o cara. Não é bem assim, o Augusto também teve erros. E essa questão da ex-patrocinadora aí, do Marcelo Mariano, que inclusive incluiu do cargo e tal, ela tem que ser investigada. Eu sou contra o impeachment nesse momento, porque eu prefiro esperar o fim do inquérito, porque o Augusto, até o momento, ele tem a sua defesa, que ele fala o quê? Tá? Vamos deixar bem claro esse caso da patrocinadora aí. Realmente, colocaram um intermediário ali, que não intermediou o negócio. Isso a gente sabe que foi feito e está errado. Está errado. Por mais que seja legal você ter num negócio ali e tal, essa questão de ter, né, um intermédio de alguém, que essa pessoa vai receber uma comissão, que isso é feito em praticamente todos os negócios do futebol e é legal. Só que esse cara que foi colocado, que é o Alex Cassundé, ele não fez esse intermédio. Então essa é a questão. Por que Mas precisa avisar o advogado dele, viu, Lelê? Porque o advogado dele falou que ele fez. Mas os caras da patrocinadora já falaram que não, mano. Então, assim, a questão... Então, mas é que tá, eles precisam alinhar. Ele, né? Então, mas eles precisam alinhar, Lelê, uma estratégia de defesa, porque ele falando que não foi o intermediário, que ele não fez essa intermediação, o advogado dele falou, não, ele fez sim. Então eles precisam, pelo menos, se alinhar internamente para defender uma tese, né? Errada, né, mano? Exatamente. Só que aí, assim, o que acontece? A defesa do Augusto, até o momento, é que ele fala que pra ele já chegou, pelo Marcelo Mariano, que o Alex Cassundé era o cara, né, que ia fazer esse intermédio aí. Então, o Augusto se defende, falando que ele não foi ele que colocou, que ele não, né, esteve ali envolvido nesse bolo, que pra ele já chegou assim pelo Marcelo Mariano. Por isso que tinha essa pressão no clube, né, para demissão do Marcelo Mariano, e o Augusto e o Marcelo Mariano chegaram num acordo ali, o Marcelo Mariano saiu. Só que realmente tem uma coisa errada aí, a gente não é besta, a gente sabe que teve coisa errada. Agora a polícia vai investigar quem está envolvido. Ela vai atrás ali, né, do rastro do dinheiro, de saber dessa conta, de onde saiu, tal. Eu sou a favor de terminar essa investigação, de ter uma conclusão nesse inquérito, para a gente ver daí se realmente o Augusto estava ligado, se ele sabia ou não, para depois a gente tomar uma decisão do Augusto no clube. Então, assim, no momento eu sou contra o impeachment por conta disso e por conta, assim, de outras coisas até que, momento do clube, né, da gente estar agora se reerguendo e tudo mais, mas tudo isso ficaria em segundo plano caso o Augusto realmente seja um dos culpados. Mas, ô, Lelê, se ele for culpado, a gente não tem que passar pano, a gente vai ter que cobrar. Diga, mas aí é que tá, não há elementos indícios suficientes. Você tá de policial? Foi aqui que chamaram a polícia, porque manchete do Corinthians é sempre polícia envolvida. Isso aí é o do Village People, é esse que você tem ali quando o dono de carca, né? Mas essa fantasia, né? Ô, Lelê, primeiro parabéns pela sua postura, porque o mano ele parece advogado / assessor de imprensa do Augusto Melo. Então vamos lá. Isso aí já é tradição. Com relação ao que a Lelê falou, olê, até pelo que você acabou de dizer, eu acho que já há elementos / indícios pra você justamente começar uma investigação, tudo bem que não tem nada conclusivo, mas sim. Até por uma questão de lisura, um cara que tá sendo acusado e já há elementos e indícios, eu se fosse presidente de um clube ou de um conselho, que é que seja, eu gostaria de ver essa pessoa afastada até que termine a conclusão do processo e deixe alguém que não tá sendo acusado de nada. É muito difícil num conselho de clube alguém não tá sendo envolvido / acusado de nada. Mas enfim, pra não ter a figura emblemática do cara que tá sendo acusado, Lelê, não era mais fácil também o próprio Augusto se ausentar durante esse período? Fala, a hora que terminar a investigação, o que é que seja, eu volto ou não pro cargo? Na sua opinião... Mas isso mostra o quanto você é juvenil. Aí, ó. Porque se ele faz isso, assessor. é justamente... Mas é que tá, se ele faz isso, é justamente o que a oposição quer. A oposição quer que ele saia do negócio. A partir do momento que quando você usa o termo, pra ver como o seu pensamento é raso, ilimitado. Quando você fala, mas tem um indício. Mas quando tem um indício não é prova. Indício não é prova. Mas não é um indício forte, é apenas...
Não, indício, aí que tá, indício forte, quem vai falar é a polícia, não sou eu. Quando eu falo que isso é tentativa de golpe, Lelê, é porque eu acho que o Conselho do Corinthians, ele não pode ter poder de Ministério Público, ou até de Polícia Civil, pra tentar incriminar alguém. Porque quando você afasta alguém, quando você coloca o cara já como empichado, ele automaticamente, é claro que ele não vai ser no primeiro momento, depois ele vai passar por uma assembleia de associados ali para que votem, para que ele fique ou não no clube, mas a partir do momento que você já o afasta, você indiretamente já está o condenando, porque não existe hoje, e aí eu espero que você entenda, senão eu desenho aqui também para você entender, já que não existe uma conclusão, pelo contrário, já que não existe uma conclusão de inquérito, pelo menos, porque eu não sei se você sabe, vou explicar aqui de maneira até resumida. O inquérito policial, quando ele aponta, por exemplo, alguma coisa, ele fala, concluí aqui e acho que tem um culpado. Quando o processo aí, o inquérito policial, ele é concluído, a Polícia Civil encaminha isso para o Ministério Público e o Ministério Público acata ou não a denúncia. E ali esse processo é judicializado. Quando esse processo ele torna-se um processo jurídico, dentro desse processo jurídico, até que exista o termo aí que é muito comum aí, trânsito e julgado, ou seja, quando não existe mais chance de recorrer, ali sim você vai condenar o cara. Porque um inquérito policial, mesmo que aponte alguma coisa, não é conclusivo pra falar o cara é culpado ou inocente. Mas, porque isso mano, torna-se um processo. Eu não tô falando da legalidade. Que aí o cara ele passa a ter 3 instâncias pra se defender. E é isso que eu tô falando, Marcão. Hoje, não existe absolutamente nada, nem da Polícia Civil, apontando o Augusto como recebedor dessa quantia. E eu não tô falando nem da primeira quantia. Porque tem muita gente falando, essa comissão. A comissão em si, dentro do contrato, ela tá legal. O que não tá legal é o repasse dessa empresa que intermediou o contrato entre Corinthians e a ex-parceira e repassou para uma empresa fantasma. É aí que tá o X da questão. Sim, mas, mano, eu não tô falando da questão da legalidade da coisa. É óbvio que vai ter que transitar e julgado. Eu tô falando da questão de bom senso. A partir do momento que você tem, entre aspas, essa comissão que foi para uma empresa fantasma, a gente sabe como é que funciona esse jogo aí. O dinheiro vai para uma empresa fantasma e acaba voltando para, de repente, quem mandou o dinheiro. Então, vamos lá. Sim. Quando você tem esse tipo de situação, mano, eu tô falando uma questão de bom senso. Eu não tô discutindo aqui a parte jurídica. É porque não foi transitado em julgado, o cara ainda Mas quando você vai empichar alguém, Marcão, você não pode falar de bom senso, você tem que falar de prova, Não, mas eu tô falando, independente do impeachment, você tá fazendo aqui mano, querer condenar alguém sem ter prova. A questão não é nem o impeachment, eu acho que a questão de bom senso do próprio Augusto, de falar, enquanto não terminarem as investigações, vamos colocar o vice-presidente. Eu não tô nem falando de colocar alguém da oposição, tô falando de colocar o vice-presidente Augusto Melo. Mas aí que tá, é isso que ele quer. Mas é isso que ele quer. Inclusive, um dos vices dele, não o Osmar Stabile, que é o mais antigo que assumiria, o outro tá pedindo impeachment. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira, velho. A questão é assim, Marcão, eu também acho que não é justo, nesse momento, agora, né, o Augusto se afastar ou ser afastado, porque vai que aí, vão lá, terminam as investigações e realmente o Augusto, né, não tem prova contra o Augusto, realmente ele não teve nada ali, né? Realmente ele foi enganado pelo Marcelo Mariano. A gente não sabe. Então, assim, acho que você tomar uma decisão antes de ter essa conclusão, de saber, eu acho que acaba sendo... Depois você pode cometer uma injustiça, né, com o cara. Por isso que eu sou a favor de, no momento, não ter esse impeachment e esperar cobrar, inclusive, a polícia, né, para que acelere essa investigação aí, para realmente saber de fato o que aconteceu. E aí sim, depois você ter uma conclusão no clube quanto a isso. Só que aí, além desse processo, por conta desse dinheiro da ex-patrocinadora, existe também, por exemplo, um que eu até acho mais legítimo, né, mano? Que foi o do Core lá, que tá cobrando o Augusto, porque o Augusto não apresentou certas contas que deveria ter apresentado. Isso eu acho legítimo, o torcedor mesmo cobrar. Falar, Augusto, por que você não apresentou as contas? Pô, vamos lá, a gente quer ver. Isso tem que ser cobrado. Então é isso que eu tô falando, sabe? Infelizmente, essa questão aí do impeachment, por ter também interesse político, que o Mano sempre fala aqui, e eu concordo. Claro que tem coisas erradas que tem que ser investigado e tal, mas tem muito interesse político da oposição ali de tentar ir colocando lenha na fogueira para tentar voltar ao poder. Isso é claro também. A gente não é bobo, né? A gente sabe que realmente existem pessoas interessadas no poder ali dentro e não só no bem do Corinthians. Então, esse é o problema isso é o que o torcedor pesa muitas vezes, inclusive para apoiar o Augusto, né? Agora sim, a gente sabe disso, é uma realidade. Mas aí a gente tem que tomar cuidado para não ficar também só
passando pano, só achando que tudo tá perfeito, tá certo na gestão do Augusto, só porque os outros que a gente detesta, né, que era a renovação e transparência, está do lado de lá. Porque se a gente começar a fazer isso, a gente vai transformar um Augusto num novo Andrés. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, assim, é só pro torcedor ficar realmente mais consciente, né, das coisas. Pô, tudo bem ser contra o impeachment, eu sou, o Mano é, mas não vamos ficar endeusando ninguém, achando que tá tudo certo, que tudo que tá saindo aí, né, e tal, pela mídia do próprio, da própria gestão do Augusto, tudo que ele fala é o que ele fala é a verdade. O Augusto, ele precisa ser cobrado pelo tanto de cagada que ele fez também. Eu concordo 100% com você. Não dá pra gente achar aqui que o Augusto é um suprassumo e que ele é o herói. Não é também. Cansou de fazer merda, colocando o Rubão lá pra ser o dirigente lá, o diretor de futebol do clube. Tem N problemas que ele cometeu dentro da gestão dele também. Inclusive, quando ele denomina cargos importantes para incompetente, ele tem que ser responsabilizado por isso também. Só que é aquele negócio. A César, o que é de César. A gente não pode realmente ali dentro de um processo, por mais que tenha que ter essa cobrança que você está falando, e eu concordo 100%, o Corinthians gastou mais de 130 milhões para montar um time mequetrefe no primeiro semestre, endividar ainda mais o clube, por responsabilidade dele também, e colocou incapacitados ao lado dele. Só que nesse ponto em si, do impeachment, cara, eu continuo dizendo, eu vou esperar a decisão da justiça. Eu não vou aqui tomar partido e falar o cara é culpado. O que meu irmão tá pedindo para que o cara faça, numa dessas, o cara tá sendo investigado por alguma coisa, não, me prende enquanto tá concluindo a investigação aí, eu fico preso. Tá de brincadeira, velho. Vai atrapalhar afastar o cara. Ele se afastar, mano. Ele mesmo mas tomar se iniciativa. Se ele se afastar, Marcão, mas é o que os caras querem. Os caras sabem que não vão derrubar o Augusto, porque diante do que tá acontecendo... Né? Na hora que chegar, Lelê, por exemplo, a votação, por exemplo, o meu irmão tá falando aí, faz isso que os caras querem. Quando chegar na Assembleia dos Associados, possivelmente o Augusto, diante dos elementos que ele tem hoje, contra ele, a não conclusão de um inquérito, esse processo não foi judicializado, enfim, possivelmente o associado do clube não o afastará. O associado do clube vai mantê-lo como presidente. A própria oposição, Lelê, quer retardar ao máximo e que isso sirva até em 60 dias o período realmente ali para que ele fique afastado. E quando você afasta o cara nesse período do ano, quando você está negociando jogadores, negociando patrocinadores, possíveis jogadores que possam estar vindo também, você ferra toda a estrutura que você tem num cronograma administrativo do ano. Vai cair um cara de paraquedas lá que não sabe o que está acontecendo. Então, cara, na boa, não tem que sair mesmo. Enquanto não houver uma denúncia realmente, uma conclusão de inquérito que o incrimine, ele tem que continuar na dele. Como diz aí aquele negócio, Lelê, da presunção de inocência. Até que se prove o contrário, todos são inocentes. Todos são inocentes. Ele não pode realmente acatar um pedido de afastamento, sendo que ele está alegando que ele não é culpado. Então, aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos. Boa. A situação não está nada boa no Corinthians. Esse impeachment do Augusto Melo vem dando o que falar. A oposição, de qualquer maneira, tentando fazer um impeachment, mesmo que considerado institucional, mas eles estão tentando. Mudando um pouco de assunto, eu tenho uma boa notícia para vocês. Diego Palacios, ele mesmo, lateral esquerdo, que está quase sem atuar há praticamente um ano, né? Pode ser que ele comece ganhando alguns minutos na partida dessa quarta-feira, hoje, às 19h30, contra o Água Santa. É isso mesmo, cara. Novidade para o jogo contra o Água Santa, que ocorre hoje, às 19h30, pelo Paulistão. É o Diego Palacios. Ele participou da pré-temporada, já está liberado desde o ano passado para voltar aos gramados, mas preferiram voltar com ele só agora em 2025. E agora nós podemos ter o Diego Palacios finalmente reestreando no Corinthians, hein? O que vocês acham disso? Eu quero saber de vocês, deixa aí nos comentários. Estão ansiosos aí para ver o Palacios jogar? Eu quero saber de vocês, deixa nos comentários. Lembrando que ontem, terça-feira, o Corinthians fez um exercício tático de enfrentamento, tá? O Ramon promoveu um treino de bolas paradas, ofensivas e defensivas, muito técnico. Um provável timão para hoje tem Matheus Donelli no gol, Léo Maná, João Pedro Choca e Hugo como zagueiros. Lateral direita ali, esquerdo, perdão, ou é Hugo ou é Diego Palacio. Diego Palacio creio que vai entrar no segundo tempo. José Martínez, Alex Santana, Charles, Igor Coronado, Thales Magno e Pedro Raul jogaram muita bola aí no último jogo e quarta-feira, hoje, não vai ser diferente. Então eu espero vocês às 19h30, Corinthians contra a Água Santa.